queridos irmãos. Que alegria, que prazer podermos estar juntos para celebrar o nome do Senhor. E é sempre um motivo de grande alegria a gente, nas primeiras horas da semana, no primeiro dia da semana, a gente poder se reunir para louvar a Deus. E eu acho que é uma coisa que a gente vai fazer por toda a eternidade. A palavra de Deus diz: os mortos não louvam ao Senhor, mas nós louvaremos ao Senhor para sempre. Amém. Eu acho interessante isso, que ele diz assim: quem louva, em outras palavras está dizendo, quem louva a Deus aqui, nesse tempo presente, nunca vai deixar de louvar o Senhor. Ou seja, ele vai dizer, nunca morreremos. Mas como nunca morreremos, pastor Joel? A palavra de Deus nos dá um sentido para a morte. Aliás, tem dois sentidos basicamente. Morte significa separação, certo? Quando o teu espírito separa do teu corpo, você cai. Isso só fica, se for cristão, fica aguardando o último dia para ser resolvido. Não é essa. A separação principal é a separação de... Então, quem é que vai louvar ao Senhor para sempre? Aquele que está unido ao Senhor nesse tempo presente. Então, em outras palavras, a gente nunca vai morrer. A gente nunca... Jesus falou que aquele que nasceu, que cresce nele, já passou da morte para a vida. Então, o sentido real da vida está nisso, estarmos em comunhão com Deus. Eu conversava com o Elidio outra vez, e a gente convidava a pessoa para vir à igreja, aí ele dizia assim, ela não quer vir à igreja, ela não quer vir à igreja. Aí, quando partir desse mundo, chegar lá na casa do Papai do Céu, deixa eu entrar na tua casa, você nunca quis entrar na minha casa na terra, quer entrar aqui? A porta está fechada. Por enquanto, a porta do céu está aberta para todos aqueles que querem louvar, adorar o Senhor. Nós vamos cantar o hino Santo, Santo, Deus Onipotente. A letra é um pouquinho diferente, mas eu vi que é bem parecido. Cedo de manhã
Ele não exige da gente pouca coisa. Quando Jesus fala aquele sermão das bem-aventuranças, sermão da montanha, ele diz: bem-aventurado os puros, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aí você diz assim: mas como eu posso ser limpo de coração? A gente vive uma vida nessa estrutura carnal tão difícil. Quantos pensamentos batem na nossa cabeça que não são pensamentos de Deus? Quantas vontades surgem na gente que não são vontades de Deus? Como diz o apóstolo Paulo, maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só através de Jesus, só através do sangue de Jesus, que nós podemos ter um coração limpo. Porque se dependesse da gente, a coisa não ia dar certo mesmo. Mas graças a Deus que nos tem lavado com o sangue de Jesus pela sua bondade. Jesus. Ah
marca bastante presente nos Salmos. Cantai ao Senhor um cântico novo. Aí eu ficava pensando, como cantar um cântico novo? Qual é a intenção do salmista a nos convocar ao Senhor um cântico novo? Aí eu vi que dentro das falas dele, um cântico novo significa, em primeiro lugar, uma música nova. Canta ao Senhor uma música nova, uma música que brota do teu coração, uma música que você imagine cantar ao Senhor. Eu acredito que você já tenha tentado fazer alguma coisa assim, e muitas vezes não dá certo, né? A primeira vez que eu tentei fazer uma música, ia ter um festival de música na igreja que eu pertencia, era jovenzinho. Aí eu fiz uma música assim, da tarde para a noite. Era um festival de música, eu ganhei em 4º lugar. Também só tinha 4. Mas o que eu posso fazer? Eu ganhei uma medalha de 4º lugar. Tinha 4 inscritos. Quem não se inscreveu, o problema não foi dele. Eu me inscrevi e ganhei uma medalha. Bonita a medalha. Mas, de qualquer forma, foi o início de algumas coisas. Mas, sobretudo, eu penso que ele diz cantar ao Senhor um cântico novo, ele está falando uma razão nova para cantar. Esses hinos, por exemplo, que a gente cantou, são hinos muito antigos, muito antigos. Mas eu acredito que cada manhã que você canta ao Senhor essas músicas, você tem sempre uma razão nova para cantar ao Senhor. Então será sempre um novo cântico na nossa boca. E tem um Salmo 96, que o salmista, aí acho que não tem. Acho que vocês sabem. Se você procurar, tem, talvez ache, mas não acha não. Cantar ao Senhor, acho que quem não tem está na Bíblia. Salmo 96. Senhor,
Senhor, sua bondade, suas misericórdias, sua compaixão. O Senhor é quem renova nossas vidas. O Senhor, segundo a sua grande e boa vontade, tem planos para cada um de nós, tem planos para a tua igreja, tem planos para o teu povo. Por favor, Senhor, tenha continuamente misericórdia de nós e cubra-nos com o sangue precioso de Jesus Cristo, derramado lá no Calvário em nosso favor. Abençoa esta igreja, Senhor, essa igreja que é plantada neste lugar para desenvolver, para expandir o teu reino. Que essa igreja tenha as portas abertas para que os pecadores possam a nós se chegar e também neste lugar fazer deste lugar um lugar de oração, de adoração ao Senhor. Pai, que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, faça-nos compreender as verdades espirituais da tua palavra. Fica com a gente, Senhor. Receba o canto, os louvores, as ofertas, os dízimos que consagramos ao Senhor, pois fazemos tudo isso para a glória, para a honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que vive e reina para sempre. Amém. Se existe um tema que deveria ser um tema constante na vida da igreja, é o tema chamado oração. Mais do que um tema, deveria ser uma prática muito encharcada nas nossas vidas. Mas você vai ver que na maioria daquilo que se chama povo de Deus, isso não é hoje uma marca. Se você vê como a igreja primitiva, a igreja que nasceu, Jesus começou a plantar a igreja dele, lembra? Ele pegou lá os 12 discípulos, trabalhou com eles durante 3 anos, ensinando tudo o que eles precisariam para pregar o Evangelho. Ele ensinou falando, ele ensinou dando exemplo. E uma das marcas de Jesus de Nazaré era aquela de subir ao monte para conversar com Deus. Aí as pessoas pensam assim, mas eu tenho que ficar subindo ao monte para conversar com Deus, estar no lugar mais alto? Evidentemente que não, porque senão aqueles que moram, por exemplo, em São Paulo, que está a 700 metros de nós, de altitude, eles estariam muito mais, diríamos assim, abençoados, porque estariam mais próximos de Deus. Não é nesse sentido. Jesus ia ao monte porque era um lugar que ele podia ficar sozinho, conversando com o Pai. E sempre vejo em Jesus de Nazaré um modo de oração diferente daquele que é comum da gente. Por exemplo, Jesus não ora pedindo a Deus que lhe desse poder, porque ele já tinha o poder. Por que Jesus orava? Jesus orava, em primeiro lugar, para nos dar o exemplo, certo? Ele está ensinando, meus discípulos, assim que vocês devem fazer, vão tomar uma atitude muito grande. Então, orem muito. Jesus nos ensina assim. Agora, Jesus também nos ensina a orar não só por necessidade, mas ele nos ensina a orar por prazer. Entende? O prazer de conversar com Deus. O prazer de passar horas conversando com Deus. Eu acredito que quando você ama a alguém, você não vê o tempo passar, né? Lembra do namoro? Já vai embora. Já está tão cedo. Não, mas está amanhecendo, eu tenho que trabalhar no dia seguinte. Né? Aquele primeiro encanto, não vê o tempo passar. Pois bem, se existe um modus operandi de oração que nós deveríamos ter, a motivação, é a motivação do amor a Deus. Quanto mais você ama a Deus, mais você ora, mais você conversa com Deus. E se a gente poderia resgatar alguma coisa, deveria ser resgatar aquele primeiro mandamento. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Quando a gente vive isso, a gente não vai orar só quando tiver necessidade. Entende? Você vai deitar. Estou conversando com Deus, estou deitado conversando com Deus. Pode conversar com Deus deitado? Claro que pode.
mas Ele está preocupado com o que está de verdade no seu coração. Isso vai ser fundamental. Portanto, essa deveria ser a marca fundamental da igreja cristã, a marca da oração. A palavra de Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, lembra disso? Se meu povo que se chama pelo meu nome. E Deus tem se colocado, portanto, à disposição nossa para nos ouvir. Quando Ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. Como? Deitado de joelho, ou em pé, ou no monte? Não! Quando você me buscar de todo o coração. Essa é a atitude fundamental, não é? Ele não vai, você vai me achar quando você estiver com a cara na terra, você vai me achar quando estiver lá no monte, você vai me achar. Não, ele não diz isso, ele diz quando você me buscar de todo o coração. Ou seja, Deus está sempre à nossa disposição para ser acessado a qualquer hora, a qualquer momento, e em qualquer lugar, e mais ainda, e em qualquer situação. Deus se coloca à disposição de nós. Eu diria que oração é isso. É Deus se colocando à nossa disposição para nos ouvir. Agora eu quero pensar nesse tema. Volta um pouquinho. Volta mais. Nesse tema. Oração que se faz neste lugar. Esse é um trecho que eu tirei do discurso que o rei Salomão fez quando ele terminou as obras do templo do rei Salomão, tão famoso, né? Mas é o verdadeiro, não é a cópia pirata, não. Do verdadeiro templo do rei Salomão. Devia ser uma coisa espetacular, devia ser uma coisa maravilhosa. Mas, entretanto, o que Salomão está preocupado não é com essa maravilha estrutural, mas com o olhar de Deus para aquele lugar. Nós estamos aqui numa nova fase da Igreja Holiness, né? Deus nos deu um espaço mais aprazível, melhor, louvamos a Deus por isso. Lembro que nós vimos aqui aquelas infiltrações que tinha aqui, mas Deus colocou amor no povo daqui, junto com o povo da liberdade, e vamos fazer uma casa de Deus melhor, né, para que as pessoas possam se sentir melhor, tenham mais prazer de estar junto também. Mas, entretanto, o mais importante é aquilo que Jesus falou. Lembra quando algumas pessoas dizem assim: Jesus nos ensinou a orar daquela forma, entra no teu aposento, fecha a porta do teu quarto, então, fala com o teu pai que está em oculto, e o culto vai te recompensar, não é assim? Então, para que orar na igreja? Eu vou orar aqui em casa. Mas, agora eu quero destacar uma outra coisa. Lembra quando Jesus chegou lá no templo e estava uma maior bagunça, era o maior supermercado, um shopping center dentro da igreja, só de coisa religiosa, né? Você não precisa trazer cabrito da tua casa, tem aqui no templo. Você não precisa comprar pombinho na rua, trazer a tua casa, tem aqui no templo. Era uma bagunça aqui. Jesus entrou lá. O quê? O que vocês estão fazendo aqui? Pegou lá uma corda e saiu derrubando tudo. Vocês fizeram da casa de meu pai um covil de salteadores, de ladrões. Porque está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para os judeus? Não, para todos os povos. Amém? A casa de Deus, este lugar, precisa ser conhecido como um lugar de oração para todos os povos. Nós louvamos a Deus. Essa obra começou com os japoneses, né? Deus despertou missionários para vir para cá. Nós queremos falar de Jesus para os japoneses que estão lá, que não têm acesso à palavra de Deus. Então os missionários primeiros veio, mas agora chegamos no segundo momento. Agora não, nós queremos alcançar nossos irmãos brasileiros também. Agora, porque entendemos que o Evangelho não é só para o povo, mas para todos os povos. Ainda que temos ainda o princípio, né, de alcançar os primeiros ideais dos missionários que chegaram aqui há 97 anos.
Há 97 anos desembarcou um missionário aqui, japonês, vim pregar o Evangelho de Jesus para o meu povo. Mas Jesus diz mais ainda, né? Não é só um povo de um, mas para todos os povos. Então, se Jesus diz isso, essa precisa ser a marca da nossa igreja. Essa igreja precisa ser conhecida como um lugar de oração. Não é um lugar de passeio. Não é um lugar de... Ainda que a gente faça passeio, ainda que a gente faça festa, mas principalmente, fundamentalmente, um lugar de oração, como Jesus declarou. A oração que se faz neste lugar. Assim, essa oração que se faz neste lugar, a primeira coisa que eu aprendo, estou baseando no texto de 2 Crônicas, capítulo 6, de 12 a 13, a primeira característica que essa casa, este lugar, a oração que se faz neste lugar, ela precisa ser visivelmente muito baixa, para muito acima. Como é isso? Olha o texto de 2 Crônica 6, de 12 a 13. Assim está escrito: e pôs-se em pé perante o altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos, porque Salomão tinha feito uma plataforma de metal de 5 côvados de comprimento, de 5 côvados de largura e de 3 côvados de altura, e tinha posto no meio do pátio, e se pôs em pé sobre ela, e ajoelhou-se, preste atenção nisso, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus. Eu digo que ela precisa ser visivelmente para baixo, para muito acima. Observa que Salomão faz um palco, né? 5 côvados, 40 centímetros, 5 vezes 4, 20, dá mais ou menos 2 metros, 2 por 2, deve ser isso mais ou menos. E ele ficou no alto. Por que ele ficou lá no alto? Para que todo o povo visse a atitude do rei que serve ao Senhor. Para que todos vissem que aquele homem que estava lá não era um homem que se achava um soberano, um grandioso. Ele se pôs de joelho diante de Deus e diante do povo e levanta as mãos para os céus. Entende isso? Ele está ali mostrando ao povo que ele está se curvando diante do Todo-Poderoso. Ele não está de joelho diante do povo, ele está de joelho diante do Todo-Poderoso. Lembra do apóstolo Pedro, quando chegou na casa de Cornélio? Deus mandou Pedro ir na casa de Cornélio, que era um centurião, que era um romano. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio se ajoelhou diante do Pedro, e Pedro: levanta, rapaz, levanta que eu sou homem igual a você. Mas o rei Salomão aqui, ele está se colocando diante do joelho do povo? Não, de joelho diante de Deus. Ele está se curvando diante da majestade de Deus. E observa que isso é uma coisa visível. Agora ele não está lá no cantinho da oração. Existe o momento do cantinho da oração, mas existe o momento do testemunho, entende? Do testemunho. Aquele cantinho me resultou nisso. Eu sou de um tempo que as igrejas ficavam mais próximas uma das outras, e, por exemplo, na minha casa nós éramos 7 filhos, mamãe e papai, 8, 9. E ainda tinha um sobrinho que meus pais criavam, nós éramos 10 dentro de casa. Mas esses 10 iam para a igreja domingo de manhã, todo dia de manhã. A mãe preparava tudo no sábado. Eu sentia o cheiro dos temperos da noite, porque ela ia chegar depois do culto e ia fazer. Mas os 10 iam para a igreja, entende isso? Hoje uma pessoa que tem um bebê, com carro e tudo mais, não consegue ser. Entende isso? Entende isso? Mas o mais importante ali era ver aquela família
uma mão, a Bíblia na mão, caminhando. Aquilo era testemunho para aquelas pessoas que estão em volta. Entende isso? A fé cristã é para ser vivida no seu interior. Você não precisa botar uma placa assim na sua cabeça para dizer que é cristão. Mas existe um momento de testemunho para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai Celestial. A oração que se faz neste lugar, quando a igreja está de portas abertas, abrindo espaço para o perdido, ela está dizendo assim: aqui é o lugar de se curvar diante de Deus. Aqui não é lugar de se curvar diante dos homens. Aqui é o lugar da gente se reunir para levantar as mãos dos céus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Aqui é o lugar de juntar as nossas fraquezas. Todos nós somos fracos, somos falhos. Aqui é o lugar de juntar as nossas fraquezas, mas nos unindo, Senhor, um irmão fortalece o outro na oração. Orai pelos outros, é o que diz a palavra de Deus. E quanto mais próximo, assim a gente vai poder fazer melhor ao Senhor. É de muito baixo para aquele que está acima de todas as coisas. Segundo, a oração que se faz neste lugar é visivelmente esvaziadora do homem para o muito engrandecimento de Deus. Versículo 14 diz assim: Eu disse, ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guardas a aliança, a beneficência aos teus servos, observe, servos, que caminham perante ti de todo o seu coração. Volta ao versículo anterior. Que caminham diante de ti de todo o teu coração. Eu quero destacar isso. Ele reconhece, ele engrandece a Deus. Ele poderia dizer assim, né, como um bom político: está vendo o que eu fiz? Está vendo que eu fiz essa obra maravilhosa que eu fiz? Ele engrandece ao Todo-Poderoso. E ele conta toda a história do rei Davi, como ele escolheu o rei Davi. Davi quis construir o templo, mas Deus não permitiu que Davi construísse o templo. Mas o que ele fez? O seu filho vai construir esse templo. Mas ele não se vangloria disso, ele reconhece: Deus, não existe ninguém igual ao Senhor, não há nenhum semelhante a ti. Este é o lugar que nós reservamos para a oração, não para engrandecer homens, não para engrandecer denominação, mas para engrandecer aquele que está acima de todas as coisas. Se for assim, este é o lugar que Deus escolheu para olhar, colocar o seu nome aqui neste lugar. A oração que se faz neste lugar precisa ser oração assim, que se coloca, que se engrandeça ali, é o lugar de engrandecimento de Deus. Não é lugar de engrandecimento de pastor tal, bispo tal. Não, nunca. Esse lugar não será de Deus se for assim. O lugar que é de Deus é para exaltação, para louvor do nome do nosso Deus. Se for assim, Deus está com os olhos para as orações que se faz neste lugar. Eu gostaria de poder sempre contar com esse ambiente de oração, encharcados de oração. É assim que Deus nos escolhe. E tem outro versículo, ele coloca, né, teus servos, teus escravos. Não existe aqui ao servo, nessa linguagem, não existe eu estou exigindo de Deus. Tem gente que fala isso, né? Eu estou exigindo de Deus. Sim, outro dia eu fui numa... Outro dia não, já tem um tempinho. Um pouco tempinho. Eu estava na vigília e o homem pegou a Bíblia assim: se Deus não fizer, eu rasgo essa Bíblia. Poderoso é ele, né? Querendo confrontar o Todo-Poderoso. Nós somos servos de Deus. E Jesus disse: depois que vocês fizerem tudo o que vocês fizerem, vocês têm que se considerar servos inúteis.
porque só fazemos o que Ele nos manda. E olha lá, né? E olha lá, gente, né? Então somos abaixo de servos inúteis. Mas quando você se declara servo de Deus, você está se esvaziando você mesmo. Não, a glória não é para mim, a glória não é para nós. Uma moça disse certa vez: quando eu entrei nessa igreja, a minha vida mudou. Foi, opa! Quando você entrou nessa igreja, quando Jesus entrou na tua vida, quando Jesus entra na tua vida, as coisas mudam completamente. A oração que se faz neste lugar precisa ser essa oração, de exaltação, de reconhecimento de Deus, e o lugar de esvaziarmos. Lembra daquela moça chamada Ana? Lembra de Ana, mãe de Samuel? Lembra? Você está vendo aquele... Os reis. Quando ela ora, Samuel foi me tirar. Lembrou agora Samuel? O sacerdote Samuel? A mãe dele passou lá nisso ainda. Então, ela era estéril. E aí ela queria um filho. Ela era, meu Deus, eu quero um filho, Senhor. E aí uma vez ela entrou no templo. Um dia de festa ela entrou no templo. Ainda bem que o templo estava de porta aberta, né? Ela entrou lá no tabernáculo. E ela se dobrou lá diante de Deus. E ela chorava diante de Deus. E o sacerdote ali, quando olhou para ela, essa mulher está bêbada. Ô mulher, essa não vai ficar bêbada não, rapaz. Ela disse: eu não estou bêbada, meu Senhor, mas eu estou colocando diante do meu Deus a minha dor, a minha lástima, a minha dor. E o sacerdote disse: que Deus abençoe, conceda conforme o teu coração. Ela se derrama diante de Deus. Ela não está obrigando a Deus a fazer isso. Ela, como serva de Deus, ela então dá espaço para Deus fazer, e Deus fez. Depois ela traz o menino, depois, esse foi o menino que eu orei, o Senhor me deu, eu devolvi ao Senhor. E aquele menino se tornou o grande Samuel, um sacerdote, um profeta de Deus. A oração que se faz nesse lugar precisa ser um lugar aberto para as pessoas se derramarem na presença de Deus. Terceiro e último lugar, ela precisa ser visivelmente de contrição pessoal e coletiva. Vai passando. Ouve, pois, essa é a oração, ainda é a oração de Salomão, na inauguração do templo. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel que fizerem neste lugar. E ouve tudo, o lugar da tua habitação, desde o céu. Ouve, pois, e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo, e lhe puser juramento de maldição, fazendo jurar, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa, a oração que se faz neste lugar precisa ser dessa forma, a forma de que a pessoa está se esvaziando diante de Deus, a pessoa está se colocando diante do Altíssimo. Eu penso, meus irmãos, que se não for assim, se esse lugar não for marcado pela oração, a gente não fez desse lugar a casa de Deus na terra. Porque disse Jesus: a casa de meu Pai será chamada casa de oração para todos os povos. Que seja uma marca nossa. Amém. Que a gente possa, o oxigênio daqui, que é tão suave estar aqui, seja o oxigênio da oração. Eu digo assim, quando alguém pedir para você orar por alguém, por ela, não diga: eu vou orar por você. Ora logo. Entende? Porque talvez não chegue domingo. Alguém pediu para, você ora por mim? Agora.
Você está lá no WhatsApp, olha por mim agora, ora, grava, oração, manda. Se for possível, orar diretamente. Mas, mais do que o lugar, este lugar, o seu lugar, a sua vida, precisa ser uma vida de oração. Que Deus abençoe que este lugar seja um lugar de oração para a glória de Deus. Amém? Amém. Desde agora e para sempre, em Cristo Jesus, o nosso Senhor.